Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mediunidade Sem Tabu. Eu, Ricardo Guelfi, do Marketing da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, na apresentação com você, para a gente mergulhar nesse universo da mediunidade, entender um pouquinho do que é mediunidade, do que é ser médium. A gente está ao longo desses episódios nessa série exclusiva do Portal Mundo Maior, conhecendo um pouquinho sobre esse universo, com nossos convidados e comunicadores aqui da Rádio Boa Nova TV Mundo Maior, Walter Farid Júlio, Celina Sobral, Tânia Carvalho, e no episódio de hoje eu recebo Roseli Aparecida. Eu queria agradecer aqui a participação, Roseli, e para a gente falar hoje sobre um tema importante, né? Seja bem-vinda. Obrigado, gente, mais uma vez aqui. Obrigado, Ricardo, pelo convite. É com muita alegria, né? Vamos falar de mediunidade de novo para desmistificar essa coisa. O Espiritismo está aqui para isso. Vamos todo mundo junto aprender. E sem esse tabu, né? Acho que o nome é importante para a gente partir desse princípio. Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre mediunidade de efeitos físicos. E para a gente elucidar um pouquinho, né, esse tema ao longo das perguntas do bate-papo de hoje, a gente vai trazer um trechinho do filme, né, do trailer do filme do Kardec, para a gente conhecer um pouquinho aí sobre essa mediunidade. Em toda Paris, as pessoas estão enlouquecidas com essas mesas. Desespero nesse mundo sombrio. Só isso poderia explicar a crença em almas de outros mundos. Vamos acabar com essa farsa. Eles chegaram. Tem muitos deles aqui. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas. Eu não sei se eu quero fazer parte disso. O fenômeno é realmente impressionante, Leon. Eu não sei se estão vivos ou mortos. As pessoas que eu vejo ou que falam comigo. O que eu preciso é de um método, critérios científicos, racionais. Vimos, né, nesse trechinho, alguns dos primeiros fenômenos que chamaram a atenção do Kardec, né, essas mesas girantes. Afinal, Roseli, o que são essas mesas girantes? Então, né, gente, eu aproveito toda a oportunidade que eu tenho de falar com Kardec, porque eu sou fã desse homem. Trouxe tudo mastigadinho pra gente, conhecer essa doutrina que elucida tanta coisa, né? Então, as mesas girantes, né, Ricardo, elas, imagina uma curiosidade, você tá no meio de um salão, você vê de repente uma mesa levantar, levitar e ficar girando. Então, esses fenômenos, eles já aconteciam na América, né, com as irmãs Fox, que era uma casa onde elas residiam, que faziam barulho, batidas. E esses fenômenos acabaram se espalhando pela Europa. Naquele tempo não era fácil você sair da Europa e ir para os Estados Unidos, para a América, né? Então, as mesas girantes começaram a acontecer, mas muito a título de curiosidade, sabe? O povo nobre ia para os salões no sábado à noite, iam lá o quê? Ver esses fenômenos que atraíam muita curiosidade. Então, tudo no começo, com relação aos fenômenos, ao espiritismo, foi através dessas questões de despertar em nós a nossa curiosidade. E as mesas girantes, elas foram essas protagonistas para poder fazer isso com Kardec, despertar esse cientista, esse pedagogo, esse homem que ia a fundo nas coisas, para ele poder pesquisar e saber de onde que vinham isso, né? Então, Kardec começou a frequentar essas reuniões e antes, como a maioria, ele também desacreditava, falava que aquilo era fake, que não existia, mas o que aconteceu? Ele começou a participar de uma forma mais efetiva disso e eles começaram a fazer questionamentos, assim, aleatórios, e vinham respostas. Kardec percebeu que, poxa, mas as respostas não são sem pé nem cabeça, elas têm uma lógica. Então, se tem uma lógica, existe uma inteligência, vamos atrás dessa inteligência, né? Então, Kardec começou realmente a se aprofundar. Então, aquilo que era uma curiosidade, passou a ser um estudo científico e aprofundado que deu início a tudo isso, porque depois Kardec já foi convidado pelo senhor Boudin
a ir na casa dele e começaram a modificar. Então, faziam perguntas aos espíritos pelas médiuns, né? E essas respostas vinham. Então, foi onde tudo começou. Então, aquilo que Kardec fala, se não tivesse acontecido essa questão de curiosidade, o espiritismo não seria o que era naquela época e nem o que é hoje, onde a gente já não tem mais necessidade de tudo isso. Já falei muita coisa das perguntas seguintes, mas vamos lá. É interessante, né? Partindo desse princípio, desses fenômenos que deram início a essa curiosidade de Kardec, aos primeiros estudos, o que é essa mediunidade de efeito físico que a gente vai citar hoje? Isso, gente. Outra coisa também, né, que às vezes a gente tem muita dificuldade, sabe, de entender. Eu, como estou em sala de aula, dando aula, a gente percebe que os alunos têm dificuldade, mas como é que acontece? Será que o espírito, ele tem uma mão que vai lá e movimenta, tira de um lugar para o outro, né? Então, a mediunidade de efeito físico, ela tem a sua base nos fluidos. Então, gente, olha, estudo da Gênese, tem um capítulo da Gênese atualizada, editada aqui por nós, Gênese nova, originalíssima lá de Kardec, para a gente poder estudar. Então, os fluidos, o que é? Eles tomam todos os ambientes. Às vezes a gente acha assim, essa sala aqui só tem as cadeiras, as câmeras e tal. Não, elas não tem nada vazio, elas estão tomadas por fluido, todos os espaços. Nós estamos mergulhados em fluido, tanto aqui como na espiritualidade. Então, os fluidos, eles são sutis, de forma que nós não temos, a gente não enxerga, né, os fluidos. Olha, pensamento emite um fluido, a gente vê? Não vê. Então, na espiritualidade, como eles têm uma sensibilidade muito maior, lá eles veem os fluidos, veem até a condição de pureza dos fluidos, inclusive os nossos, a gente não esconde nada deles, viu? Então, o que acontece? Os fenômenos físicos são baseados na junção, nessa manipulação desses fluidos. Então, fluidos espirituais, os fluidos do ambiente, onde nós estamos aqui, e os fluidos magnéticos de um médium de efeito físico, porque precisa, para ocorrer o efeito físico, que haja no local ou próximo ao local um médium de efeito físico que doa esse seu fluido magnético. Então, chamado também de ectoplasma, né? Então, é um fluido que só os encarnados produzem. Então, os espíritos juntam esses fluidos, manipulam com o poder de sabedoria que eles têm, mas também os imperfeitos manipulam também, mas isso é um outro assunto. Então, esses fluidos são manipulados, o objeto a ser movimentado, ele é como que encharcado com esse fluido, e a vontade do espírito de levitar uma mesa, de fazer uma mesa girar, acontece, porque ele manipulou esses fluidos. Então, é uma coisa simples para quem conhece um pouco, mas para quem não tem nenhum entendimento, é difícil. Por isso que a gente tem essas literaturas para ajudar a gente, tem os vídeos, tudo para que a gente possa esclarecer essas nossas dúvidas. E aqui a gente ainda vai ter muito programa, vocês vão sair daqui, olha, sabedores de tudo sobre mediunidade. Aproveitem. Então, para a gente fechar, né, o entendimento disso, esclarecer um pouquinho para você que está acompanhando a gente está aqui, né, na mesa com o tablet, a gente tem o copo. É possível, então, esse espírito mexer não só a mesa, né, como a gente trouxe de Kardec, mas o copo, o tablet, o microfone, como que para a gente fechar, que é o que você falou, para o pessoal que está em casa entender e talvez está chegando agora na doutrina, está chegando agora nos estudos, para fechar esse entendimento. É possível, não é assombração, não precisamos ter medo. Então, é essa junção desses fluidos que a gente não vê, mas que eles existem. A gente não conhece tudo ainda, sabe? E olha, a gente já está bem evoluído, né? Rumo à regeneração aí, mas tem tanta coisa que a gente ainda não sabe. A gente não sabe, por exemplo, como que eles são feitos, esses fluidos. A gente sabe que eles estão aqui numa forma mais materializada, mas que a gente não vê. Os fluidos da espiritualidade, que são puros, sutis, porque estão no mundo espiritual mais bem elaborados, e os da natureza também, que são neutros, né? Porque estão ali no ambiente. Então, a gente não tem essa ideia, mas é se encharcar, não é mão, não é nada que se forma, é um encharcar de fluidos que através da vontade do espírito e da conjunção do médium na tarefa, que às vezes ele nem sabe que ele é um médium de efeito físico, porque a gente não sabe, às vezes a gente doa fluido e não sabe
né? Mas o efeito acontece. Às vezes está na sua casa, uma janela abre, uma porta bate do nada, uma luz acende, uma luz apaga. Vamos ficar atentos, né? Com o tempo, a gente vai conseguindo, através dos estudos, a gente vai conseguindo ver se é uma mediunidade de efeito físico que a gente possa ter. Mas é dessa forma, é você encharcar o espírito, né? Encharcar desses fluidos trabalhados e ele movimenta qualquer objeto, muda de um lugar para o outro, leva para um outro ambiente. Olha, tem fatos assim que a gente tem que estudar mesmo, mas o Espiritismo esclarece tudo de forma racional. E você falou dessa vontade, desse movimento de juntar, né, esses fluidos do médium, esse espírito, da vontade do espírito ou da necessidade. Qual seria o propósito dessa execução do efeito físico, o propósito de mexer um objeto, por exemplo? Então, gente, é aquilo das mesas girantes, né? No começo, onde começou a ser estudada, pesquisado o espiritismo, claro que muita gente chamou de charlatanismo. E existiam charlatões também, né? Isso a gente não pode negar. Muita gente aproveitou a oportunidade. Muita gente tentou fazer com que o espiritismo decaísse, fosse desacreditado. Então, os espíritos, gente, para nos auxiliar nesse conhecimento, eles faziam com que esses fenômenos, eles aconteciam de uma forma mais recorrente. Hoje ainda a gente tem alguns centros, né? Parece que tem um no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo também tem alguns que ainda promovem sessões de materialização, mas é um trabalho assim muito profundo, exige muito concentração, muito dedicação e disciplina por parte de todos, tá? Mas isso acontece ainda nos nossos dias, mas hoje a gente já tem um conhecimento que vai além dessas necessidades de a gente ver a nossa curiosidade atiçada, da gente achar que uma coisa é sobrenatural. Hoje a gente já tem um entendimento disso. Então, por isso que o Espiritismo veio trazer de forma racional. Então, hoje não há necessidade, mas naquele momento houve o propósito. Jesus teve o seu propósito naquele momento. Hoje, ele não precisa mais voltar encarnado como ele voltou, né? Ele já deixou seus ensinamentos. Então, o Espiritismo e as materializações tiveram o seu propósito e necessidade naquela época. Hoje, não tem mais, mas ainda acontecem também. Você que está acompanhando a gente, talvez em algum momento aqui você escutou esse tablet falando uma coisinha, um sonzinho apareceu. E você também citou a questão da acender luz, né, apagar a luz. É possível o espírito se manifestar através de meios eletrônicos, rádio, TV, ou acender uma luz, apagar? A gente sabe que aqui esse caso não foi o que aconteceu, o som do tablet captou a nossa voz. Mas é possível isso acontecer e até como diferenciar de um acontecimento normal dos meios eletrônicos? Gente, é possível, né? Vocês acham que a espiritualidade não vai... Ela aproveitou todo o tempo de tudo que ela podia para se mostrar para nós. Acho que não vai aproveitar de um celular, não vai aproveitar de um telefone fixo, que hoje nem tem mais, de um tablet, de um computador, vai aproveitar de tudo. Então, é possível sim haver interferências nessas ondas de rádio. A gente tem os estudos aqui no Brasil da Sônia Rinaldi, eu não sei como eles estão, não me aprofundei, né? E fora do Brasil também tiveram muitos estudos, mas aqui a Sônia fez, e tem inúmeros vídeos, se vocês tiverem curiosidade, vão buscar lá, Sônia Rinaldi. Claro que é uma voz, uma interferência muito sutil, às vezes a gente não entende, mas ela conseguiu captar e nesses vídeos ela mostra bem nítido o espírito se comunicando, às vezes até falando onde que ele está, sabe? É muito interessante. Então, gente, a espiritualidade, ela é moderníssima, atualizada, ela está on. Então, a gente está aqui, ó, e ele vai usar de todas as ferramentas para poder se mostrar para a gente. E olha que bom, vamos cada vez mais entender que eles lá são muito mais perfeitos do que nós aqui. O mundo lá é muito mais perfeito. Aqui é uma cópia, né, mal acabada de lá. E a gente já tem tanto recurso tecnológico, e por que não eles não utilizarem também? Então, é uma realidade, sim.
E o Brasil tende a cada vez mais buscar esses recursos, porque a tecnologia hoje faz parte da nossa vida. Então, a comunicação do mundo espiritual com o nosso também, sempre lembrando a necessidade de haver ali um médium fornecendo fluido para que isso aconteça. Porque espírito por si só, ele não tem como se manifestar no mundo espiritual. Ele precisa desses fluidos para ele poder aparecer, para ele poder se mostrar. Nesse caminho que a gente está construindo, né, do entendimento dessa mediunidade de efeitos físicos, a gente tem uma mediunidade até um pouco rara, né, que é a conhecida como pneumatografia. O nome é raro e um nome um pouco difícil. A gente vai assistir um trechinho agora do filme Harry Potter e a Câmara Secreta, para a gente começar a entender até de uma forma do dia a dia das pessoas. My name is Harry Potter. Bastante assunto a gente para falar da cena, até eu vou explicar um pouquinho para quem não conhece, né? Tom Riddle, né, que era o nome que aparecia nesse diário e foi o que apareceu na escrita, né, de forma ali involuntária. Ele era a versão criança, né, estudante da escola de bruxaria, ali, dessa saga famosa, Harry Potter. Ele era a versão, né, criança do Lorde das Trevas, que era o vilão icônico aí. Tirando, claro, a licença poética, toda a história ali da magia e bruxaria que tem no Harry Potter, a gente vê essa escrita acontecendo nesse diário. O Harry, ele coloca, né, olá, meu nome é Harry Potter, e aí na sequência vem ele falando, olá, meu nome é Tom Riddle, de forma ali involuntária no papel. Um dos nomes que é conhecido a pneumatografia é a escrita direta. Eu queria que a gente falasse um pouquinho o que é a pneumatografia e se ela tem relação com o que a gente viu aí no trechinho do Harry Potter. Então, fenômeno raro nos dias de hoje, mas já foi muito estudada também por Kardec, né? Então, como que ocorre? É um fenômeno de efeito físico, onde dá aquela manipulação, junção dos fluidos que nós já falamos aqui, do espírito, puros, do médium, imperfeitos, mas utilizáveis, e do ambiente, né? Então, o que acontece? Foram colocados folhas com uma caneta dentro de uma gaveta, por exemplo. Isso porque dentro de uma gaveta? Para que ninguém achasse que pudesse ser uma fraude. Então, ninguém mexeu naquela gaveta. A folha estava lá, dali um tempo foi aberta aquela gaveta e viu-se que tinha alguma coisa escrita. Mas os espíritos se manifestam na parede, em qualquer lugar. Mas para o estudo não ser taxado de fraude, foi colocado numa gaveta trancada. E ali ela foi aberta e tinha escrito. Então, o que acontece? Os espíritos manipulam esses fluidos, criam uma tinta, de certa maneira, materializada, que a gente possa ver, e escrevem ali uma mensagem, um esclarecimento, um consolo ou revelação para algumas pessoas necessitadas daquela família, né? Ou fazem alguma pergunta. Então, os espíritos ali, eles têm vontade de se manifestar dessa maneira. E o que tem, assim, de diferente na pneumatografia? É que não há necessidade do médium agir de forma escrevendo, efetiva, sabe? O médium não precisa agir, mas ele doa o fluido, como a gente já falou, a necessidade dentro do efeito físico. Então, ali o médium apenas ele é meio passivo, ele só está doando. Então, a diferença que houve ali no filme, no meu entendimento, relembrando o contexto, faz tempo que eu assisti, já tive que relembrar uma coisinha aqui junto com o Ricardo. O Harry Potter, ele já era um diário de uma pessoa, ele estava abrindo aquele diário, ele já havia feito uma certa conexão com esse espírito, né? Então, ali houve, digamos assim, entre aspas, um tipo de uma
invocação, uma sintonia foi aberta com esse espírito. Então, não vamos dizer que seja uma pneumatografia da forma pura, como está descrito na doutrina espírita, mas é uma forma de manifestação física do espírito em que o médium, ele fez ali, colocou o seu nome e foi feito ali, começando, se a gente fosse ver mais, ou se a cena se estendesse, a gente veria talvez algum diálogo. Isso é o que acontece numa reunião mediúnica, numa psicografia, numa psicofonia. Então, não é puramente um efeito físico pneumatográfico, tá? Tem que falar devagar aqui. Existe também a pneumatofonia, que é a mesma coisa, a mesma base. Então, o espírito manipula fluidos, ele faz um alto-falante, ele faz um ouvido. Então, são situações que hoje nós não vemos, mas que aconteceram de fato para poder dar andamento a todo esse estudo. Então, essa manipulação, o espírito tem condições de quê? De formatar aquilo que ele deseja para se manifestar. Então, ele faz um alto-falante, se ouve uma voz, às vezes não tem nada no ambiente, mas você ouve uma voz. Então, tudo isso é efeito físico. A pneumatofonia também pode acontecer dessa maneira. Lembrando que essa tinta, como apareceu lá, que eu notei, que isso é uma verdade, a tinta, ela não fica permanente. Então, a tinta, através da pneumatografia, ela fica um pouquinho e depois ela some. Então, não é uma coisa, uma matéria, né? Como a gente conhece. É uma matéria semifluídica ali, onde ela tem uma validade determinada. Então, alguma coisa tem a ver, né? Mas dá para a gente ter uma ideia, assim. Principalmente, eu acho interessante essa conexão que foi feita com o espírito, né? Olha como a gente se conecta, olha como a gente pode conversar, olha como a gente pode falar com os nossos entes queridos, olha como a gente pode se encontrar com os nossos entes queridos. Por quê? Pelo pensamento. É pelo pensamento que os espíritos se comunicam. Ali também houve, né? Então, uma série ali de situações, claro, para trazer uma certa fantasia para o filme e tudo, mas são fenômenos bem explicáveis mesmo pelo espiritismo. Acho que foi interessante porque a gente conseguiu elucidar, né, tirando a licença poética, a fantasia do filme, uma mediunidade rara, uma coisa, como você falou, não está acontecendo. Mas um dia aconteceu e está documentado, Kardec documentou, né, no livro dos médiuns, então a gente consegue encontrar. É uma mediunidade de efeitos físicos, a gente está falando sobre isso hoje, a gente quis trazer aqui para elucidar esses termos, né, de uma forma até visual aí, para quem assistiu a saga, para quem tem aí essa lembrança. Eu queria que você deixasse aí um pensamento, uma conclusão sobre esse caminho que a gente construiu, sobre essa mediunidade de efeito físico aí, para o pessoal que está em casa acompanhando a gente. Gente, olha, uma vez eu estava vendo, vou citar nomes assim, porque eu acho que a gente não pode tomar para nós, né? Estava vendo uma palestra da Nete Guimarães, que eu gosto muito, e ela sempre traz um conteúdo científico de pesquisa. E ela pesquisou, ela não, né? Esse estudo que ela trouxe, foram cientistas pesquisando o que é que faz a gente mais feliz. E olha, não é dinheiro, não é mulher bonita, não é um casamento legal, não é um homem bonitão, não é nada disso, gente. O que faz a gente feliz é aprender, sabe? Então, cada vez que a gente aprende, a gente é mais feliz. O nosso cérebro ali, ele movimenta uma série de neurônios ali felizes. Então, aprender, e o espiritismo, esses vídeos que a gente está vendo, isso tudo, essa rádio, essa TV, traz esse conteúdo maravilhoso para a gente. Vamos aproveitar, é a minha recomendação. Outra coisa, no livro Missionários da Luz, do André Luiz, que é um livro que trata especificamente de mediunidade, leiam também. Ali tem casos assim que a gente vai conseguir decifrar muita coisa que a gente vê no nosso dia a dia, e a gente não percebe que seja a influência de espíritos ou situações mediúnicas. Deixar meu abraço e até um próximo encontro aí, todos nós. Queria agradecer a participação, esse seu tempo, o conhecimento que a gente trouxe e construiu aqui nesse esclarecimento. Para você que está em casa acompanhando a gente, confira outros episódios aí, com a Roseli e com outros comunicadores, como eu havia dito, Walter Farid Júlio, Celina Sobral, Tânia Carvalho, Roseli Aparecida. A gente vai estar aqui esclarecendo e mergulhando nesse universo da mediunidade. Eles vão trazer o conhecimento deles. Então fica esse convite, portalmundomaior.com.br. Vem mergulhar aí nesse universo, no Mediunidade Sem Tabu. Até o próximo episódio.